E se você decidisse ser quem você realmente é? O presidente da MTV estava apressado. Fechou a porta, se jogou no sofá e, por alguns instantes, manteve um olhar pensativo na direção do chão. Parecia não saber como falar o que tinha para dizer, mas pela forma compulsiva com que girava a correntinha do seu chaveiro, logo presumi do que se tratava. "Preciso falar com você, Fábio", murmurou com uma voz engasgada. "E as notícias não são boas", arrematou, forjando uma expressão de constrangimento. Fazia 18 meses que encontrara Kim e Yan pela primeira vez. Desde então, as experiências espirituais se multiplicaram e eu saía do corpo quase todas as noites. Na maioria das vezes, era Yan quem vinha me buscar. A cada nova projeção astral, experimentava algum contexto diferente do mundo sutil e aprendia uma nova lição. As experiências eram sempre reveladoras e nunca se repetiam. Vivia uma espécie de vida dupla. Durante o dia, além de trabalhar, namorar e viajar e cuidar da família, fazia cursos e lia tudo o que encontrava sobre autoconhecimento, psicologia e espiritualidade. E à noite, com a orientação didática de Yan, checava na prática os muitos aspectos que envolvem a anatomia energética humana e o fenômeno da projeção da consciência. Foi assim que aprendi a equalizar o corpo astral, a usar a intenção com mais precisão, a saltar de uma dimensão a outra, a me comunicar com outras consciências no astral, a me blindar energeticamente e a voltar para o corpo físico quando a situação parecia arriscada. Passei por diversas situações de perigo no astral e mais de uma vez fui atacado psiquicamente por consciências extrafísicas e até por elementais etéricos. Nem sempre consegui identificar o motivo dos ataques, e quando questionava Yan sobre isso, ele costumava dizer que era uma oportunidade para aprender a me defender das interferências externas e assim fortalecer o meu sistema energético. Mas quando insistia, dizia que se tratava de reflexos do meu próprio inconsciente, minhas próprias sombras atemporais espelhadas de volta para mim para que eu pudesse expandir o meu conhecimento sobre mim mesmo. Mas quando insistia ainda mais, declarava que eram pendências kármicas dos meus passados vividos em múltiplas vidas na Terra, pequenos ajustes históricos que estavam sendo energeticamente equalizados. O melhor antídoto, recomendava ele, era elevar a vibração, fortalecer a vontade e emanar compaixão. A relação com Yan evoluiu rapidamente. Agíamos como dois velhos amigos que se encontravam para uma viagem de aventura. Ele no papel de guia espiritual e eu como aprendiz aqui na Terra. A fluidez da comunicação telepática entre nós era notável. Yan era agudo e sagaz, e apesar da amorosidade latente, não perdia nenhuma oportunidade de me cutucar ou de rir das minhas deficiências visuais, como dizia, quando eu não compreendia algo ou fazia alguma pergunta tola. Conforme resgatava minhas unidades de memória e consciência, compreendia o motivo das suas provocações e dava razão às suas ironias agudas. Yan e eu estávamos num estágio de desenvolvimento espiritual parecidos. Certa vez, ele me disse: vibramos no mesmo quanto na espiral da evolução. A única diferença é que, nessa fase do processo,
Você tem um corpo físico e eu não. Eu atuo mais no sutil e você mais no denso. O nosso objetivo é o mesmo. Somos um time multidimensional, mas cada um tem sua função, seu karma, sua responsabilidade, suas lições e seus desafios específicos. Na última vida de Ian na Terra, fui seu guia no astral. E ele era um médico espanhol sediado em Barcelona e que viajava de vilarejo em vilarejo, cuidando de pessoas necessitadas com suas poções mágicas, feitas de ervas naturais. Há 2 vidas, fomos irmãos na Inglaterra, e eu era um poeta romântico e revolucionário, e ele um burocrata estatal que me antagonizava como podia com sua moralidade conservadora. Há 3 vidas, ele foi o pai rígido no Nepal, que sem muitas palavras me ensinou yoga tibetana e meditação. E há 4 vidas, éramos amigos e discípulos do mais rigoroso dos mestres taoístas. Vivíamos reclusos no monastério no interior da China, e nosso mestre, de acordo com as crenças da época, e para que aprendêssemos ao máximo, estimulava constantemente a competição colaborativa entre nós. E assim, criamos um mecanismo de provocações recíprocas e mútuas em que um puxava o outro e o outro puxava o um, para que os 2 crescessem mais rapidamente. Entretanto, esse método não era fácil e nem sempre funcionava, como Ian me relembrou algumas vezes. Andava preocupado com a direção da minha vida. Mas, apesar dos meus constantes apelos, Ian se recusava a dar qualquer informação sobre as decisões que eu precisava tomar. Dizia que era importante eu desenvolver o discernimento e que ele não podia interferir em minhas escolhas. Tanto insisti para me ajudar a resolver meus problemas que, numa noite, enquanto volitávamos sobre a cidade, me levou para um espaço-tempo silencioso e todo branco. Casas, árvores, ruas e pessoas eram completamente brancas. Não havia cores nem som. Ali mesmo, ao ar livre, ele plasmou um holograma e o projetou dentro do meu olho direito. Minha consciência espiralou, uma tela multidimensional se abriu e uma sequência de imagens apresentou-se. O holograma era uma memória retrocognitiva do meu período entre vidas. A cena com som, imagens, pensamentos, sensações e emoções mostrava o momento exato em que, quando eu planejava os detalhes desta vida, pedia, num surto de coragem, tanto a Ian quanto para Kim, que não interferissem em nada que não fosse uma questão fundamental de sobrevivência, já que pretendia desenvolver ao máximo o discernimento, a autolucidez e a capacidade de encontrar o meu caminho por mim mesmo. Diante de tal evidência, parei de pedir constantes conselhos aos meus guias, embora gostasse muito de compartilhar minhas questões profissionais e existenciais com eles. E elas, naquela fase, confesso, não eram poucas. Com 15 anos de carreira, minha vida na 3D estava no auge da espuma do sucesso, do dinheiro, do poder e da ilusão. O presidente estava feliz comigo. O projeto de internet que desenvolvi para a MTV alcançou um resultado estrondoso. Liderava uma das melhores equipes do mercado e, junto, ganhamos contratos milionários, muitos prêmios e o reconhecimento internacional. Meus opositores dentro da empresa, que tanto resistiam a uma nova visão para a comunicação e para o futuro, estavam sem munição. Minha rotina era colorida,
e a vida social recheada de música, prazeres, eventos, viagens, festas e artistas. Nadava com desenvoltura no sex, drugs and rock and roll, mas não sem reconhecer a presença indiscreta de um penetra nesta fase, uma incômoda sensação de vazio que se recusava a se retirar. Aparentemente, estava tudo normal, alcançar o Olimpo corporativo e o reconhecimento midiático, e tinha a vida que muitos classificavam como perfeita. No entanto, a cada dia de normalidade e perfeição na Matrix, mais o vazio se expandia e mais me mixava a noite escura da alma. O processo de mudança se desenrolava sorrateiramente nos bastidores invisíveis da minha consciência. Pequenas implosões internas destroçavam uma a uma todas as antigas crenças nas quais me ancorara desde os 14 anos, época em que subconscientemente desenhei o caminho pelo qual segui até aquele momento. A minha persona executiva se dissolvia sem pudores nem dores. As máscaras sob as quais me protegera durante aquela temporada corporativa se despedaçavam sem cerimônia. As fantasias adolescentes ruíam em série e o vácuo se alastrava pelas minhas entranhas psíquicas, corroendo as estruturas enferrujadas do castelo de ilusões que havia construído para mim mesmo. Quando as experiências transcendentais invadiram a minha vida de executivo, e indo contra a recomendação de Ian, ingenuidade, impulsividade e vaidade me levaram a compartilhá-las com amigos e conhecidos. Sempre que podia, trazia o assunto da espiritualidade à tona e revelava detalhes sobre as minhas viagens transcendentais. Queria compartilhar as boas novas e os convidava a ler livros, fazer cursos e a se abrir para a nova consciência. Assim como falou Zaratustra, que após se iluminar, desceu da montanha para compartilhar suas descobertas, tudo o que consegui foi indiferença, desconfiança e descrédito. Logo estava sendo taxado de lunático, maluco beleza e viajandão. Foi quando concluí que era hora de sumir do mapa e buscar minha nova turma. Mais do que virar a página e mudar o capítulo, precisava trocar de livro.